Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas. Começando mais uma transmissão, mais uma live. Hoje eu vou conversar com a Vivian Alonso, uma, uma amiga querida da comunicação não violenta. A Vivian já chegou. Mais um pouquinho. Até ela pedir para participar. E aí, vamos. Aguardando a Vivian agora. A Fê Padilha, a Gabi. E já estamos acompanhadas, Vivian. Oh, Tem que boa de... noite, gente. Boa noite. Tem que virar de Ah, eu pé, tenho que virar de lado assim? assim. Ele tem que Ah, ficar em comprido. ah, E pronto. A gente já tem a Fê Padilha vendo a gente, a Gabi Stangerlin, que é daqui de Caxias. oi, gente, boa noite. Boa noite, a Fernanda Castro. Ei, vamos lá. Boa tarde, boa noite, bem-vinda, Vivian. Bem-vinda, Dani. Boa noite para todo mundo. Que bom estar com você aqui. Estou bem feliz por você ter aceitado esse convite para a gente conversar sobre esse tema que nos toca. E queria pedir para você primeiro você se apresentar, para você contar um pouquinho de você e a gente vai dando seguimento, assim, depois eu me apresento. Queria te agradecer Tá. muito por ter topado isso. Hoje foi um dia. Depois a gente vai contar sobre isso. A gente tá Ai, rindo, mas vamos né? lá. Pois é, boa noite, gente. Meu nome é Vivian Alonso, para quem não me conhece. Eu atuo na área da educação já tem um tempinho, mais de 15 anos. E quando eu penso na comunicação não violenta, acho que a palavra que eu gosto é de dizer que eu estou aprendendo. Então, eu diria que eu estou na função de aprendiz de comunicação não violenta tem acho que uns 4 anos, 5 anos. E quando a Dani fez esse convite para a gente conversar aqui, eu fiquei com um nervosinho, porque eu falei, gente, live, que coisa é essa? Eu nunca participei, ui. Então, eu fiquei com nervoso, mas fiquei muito aliviada, porque eu acho que esse tema a gente vai conversar, a gente, inclusive, a gente, né? Não só eu e Dani, mas nós. É um tema que é Uhum. muito importante para mim, sei lá, há muito tempo, sabe? Então eu tô honrada, Dani, porque eu adoro conversar com você. Eu fico muito feliz de que a gente está junta nessa caminhada. É uma bênção. Eu agradeço muito. Eu estou bem feliz também, que estou me sentindo honrada da gente poder fazer isso. Queria contar que eu também sou uma aprendiz de comunicação não violenta. Eu sou uma aprendiz meio metida, que facilita também, às vezes. E, e eu aprendi com a Kátia Boschetti, que acabou de chegar. Fiz uma formação como facilitadora de círculos de paz, que é uma coisa que me norteia em tudo que eu faço na vida. Kátia, oi, que bom ter você aqui. E então, aprendiz, né? E facilitadora de CNV. E também sou educadora parental. A disciplina positiva, ela também me toca, assim como a CNV. E nessa caminhada eu vejo que elas têm muito da essência, assim, em comum. E eu queria contar para as pessoas como a gente se conheceu, que foi no ano passado, fez um ano já, e num treinamento intensivo, né, internacional, que a gente brincava muito, né, um treinamento internacional em disciplina, em CNV. Ai, onde que é? Em São Roque. Hein? Né? Em São Roque.
Mas enfim, foi nesse treinamento de CNV onde a gente ficou durante 9 dias vivendo essa comunidade, né? Que foi muito forte e trouxe laços tão importantes, assim. E eu queria dizer que o motivo de convidar a Vivian para a gente conversar sobre esse tema é que depois de um tempo que a gente foi fazendo parte de alguns grupos de leitura, conversas, e se encontra aqui, se encontra ali virtualmente, porque pessoalmente a gente não se encontrou mais, mas nem parece, né? A gente percebeu que tem uma série de pontos nossos que são comuns, né? Que as nossas histórias, elas se tocam de certa forma em torno de alguns temas que são nossos e que a gente foi conversando cada vez mais sobre isso e que a gente é capaz de falar durante horas e horas, 3, 4 horas, sem parar. 5 horas até. A gente chegou a 5, isso aí eu já não me lembrava. Sem nem parar pra ir no banheiro. E aí, então como a gente conversa pouco, a gente achou que... a Kátia falando do IIT também. A gente achou que seria muito legal que a gente trouxesse essa conversa, essas conversas que para mim são sempre profundas e cheias de significado, para compartilhar, né? Compartilhar esses temas que também nos atravessam. E hoje a Vivian é minha mentora, minha tutora, né? Minha professora de inglês. Ué, sim, eu de inglês mentora, não tutora, violento. Um inglês com comunicação não violenta ali na coisa que é uma potência incrível. E eu posso dizer que hoje você é uma das minhas amigas mais queridas e um ser humano que eu admiro muito. Então, eu estou muito honrada da gente poder estar tendo essa conversa. E aí a gente quer convidar vocês para fazer uma coisa que a gente gosta muito, né? Que é contar como a gente está chegando. Então, se você que está aí com a gente puder escrever em 3 expressões, escolhe as tuas palavras e conta como que talvez você está nesse momento, né? Como você está chegando agora. Enquanto a gente vai fazendo isso, também seria muito legal a gente ler vocês. Pode ser? Então, você quer começar, Vivi? Uhum. E aí, vamos lá. Eu que dei a dica das 3 expressões, porque 3 palavras para mim é um pouco complicado. Então eu tô chegando. Eu ainda tô rindo do dia de hoje, porque aconteceram tantas coisas para poder estar aqui. E eu estou aqui, então eu tô com essa sensação de riso, de humor. Eu tô chegando nervosa, tá até dando aquela tremidinha, sabe, do rosto. E eu percebo que quando eu tô para alguma coisa que é muito importante para mim, na época também, teve uma época que eu tava no palco, antes de entrar no palco eu ficava com esse nervosinho da pele tremendo, a borboleta no estômago, eu tô assim. Então, é sinal de que eu tô feliz, contente. Então, acho que estão as 3 aí. E você, Dani, como é que você tá chegando? E, gente, como vocês estão chegando? Escreve aí. Escreve, por favor, pra gente, como vocês estão chegando. Gente, o Thiago entrou. A Kátia está falando que Caxias está gelada. Kátia, eu tô em Caxias, olha aqui, ó. A Vivian tá no Rio. Thiago, meu afilhado, gente. Caramba, que legal! Não é? Ai, que Oi, delícia. Thiago, não te conheço, mas boa noite pra você também. Tá íntima essa live hoje. Eu tô chegando também nesse riso, porque a gente se encontrou um pouquinho antes e aí hoje aconteceram vários percalços com a história de computador, tecnologia, internet. E aí eu falei, Vivian, tá assim. Então eu também, eu sinto que eu tô celebrando, porque o negócio que eu tinha perdido aqui do nosso roteiro eu encontrei no computador. Então eu tô celebrando. Tô celebrando que eu tô vendo pessoas queridas assistindo a gente agora também. Tô celebrando. Tô celebrando muito. E tô menos nervosa, Fê, que me doulou na minha primeira live. A Fê Padilha foi, né, tá aqui. Então tô menos nervosa hoje. É isso. E a Fê tá pulsante. Adorei, Olha, gostei que legal. disso. Também estou pulsante. Pulsante. Que gostoso. E quem mais tá aí, se quiser escrever como tá chegando, o que tá vivo agora?
para a gente ir investigando, né, ao longo dessa conversa Sim. também. E para a gente ter uma sensação de que vocês estão junto com a gente, que era uma coisa importante para mim e para Dani, né, Dani? Da gente Aham. incluir, do processo ser nosso, por mais que a gente esteja facilitando a live, mas Falando. vocês fazem parte disso também. É. E então, agora, enquanto vocês vão escrevendo, conforme vocês desejarem, claro, eu acho que é importante falar isso, né? Que é sempre. Renan tá se sentindo ansioso. Ai, Rafidiquina, meu amigo. Beijo, querido. Ele. Que a gente fale um pouquinho sobre por que eu convidei a Vivian, então, para a gente falar sobre esses temas. Né? Então, eu acho que é um tema do nosso interesse. Né? Isso apareceu muitas vezes nas nossas conversas, até em momentos que eu acho que talvez você tenha compreendido que eu não estava me sentindo, não estava querendo vulnerabilizar. Foi um pedido de desculpa que acabou movimentando, né? Isso, assim. E aí a gente foi checando. Carol Hempel tá aí, Vivian. Ê, Carol, que feliz também de você estar aí. Que legal! Pessoas do IIT, aqui. Pronto, acho que Nem a gente... antes como Fernanda, já perceberam? eu também fico feliz de ver as pessoas chegando, enfim. E aí esse tema, assim, ele tem tudo a ver com a comunicação não violenta, né, Vivian? Tanto a Sim. vulnerabilidade quanto a autenticidade. Autenticidade ou expressão autêntica é inclusive um dos eixos da disciplina da CNV. Meu Deus, estou com essa disciplina positiva dentro da minha. E também me sinto inspirada pelo trabalho da Brené Brown, né, que não necessariamente está relacionada à CNV, mas que tem muito, muito alinhamento também. E nessas conversas que a gente teve, muitas vezes a gente passou e esses temas várias vezes nos atravessaram, né? Então eu achei que a gente podia trazer essa conversa para outras pessoas. Porque, especialmente, eu amo te ouvir. Eu também amo te ouvir. Eita! Então, aí eu queria que você contasse para as pessoas, Vivian, o motivo desse título. Sim. Gente, ficou um título grande, né? Nossos corações não são de vidro. Em defesa da autenticidade, da vulnerabilidade. Ficou grande, né? Mas é que é o seguinte: a gente estava falando da vulnerabilidade, da autenticidade, e a impressão que eu tenho, né, a partir da minha vivência, de conversar com outras pessoas a respeito, é uma certa dificuldade nossa de conseguir juntar as duas. Eu não sei com relação a vocês, mas eu tenho a tendência, às vezes, de ou eu fico um pouco mais para a autenticidade, vou para o sincericídio, ou às vezes eu vou para a vulnerabilidade e fico com essa, às vezes, uma vergonha, por conta de perceber, às vezes, a vulnerabilidade como sinônimo de outras coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho e que podem dar um pouco de treta, né? E Os Nossos Ossos Não São de Vidro vem de um dos filmes que eu assisti poucas vezes, sabe? 8. Chamado Fabuloso Destino... 8 vezes, assim, pouco. Não, nem gostei do filme. Que se chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, na cena final, tem a Amélie, que ela tá assistindo a fita. Gente, não sei falar francês, então me apoie nessa. Que o Raymond Dufayel, que ele gravou essa fita para ela. E aí ela vai e coloca, e vem ele falando o seguinte. Ah, e mais uma coisa antes de eu falar. Esse personagem, o Ramon, é uma doença óssea. E aí, por conta disso, ele ganhou um apelido que se chama O Homem dos Ossos de Vidro. E isso vai ser importante para a frase. E a frase que ele fala é o seguinte: a minha pequena Amélie não tem ossos de vidro. Então, você consegue aguentar as pancadas da vida. E se você deixar passar essa chance, conforme o tempo passar, o seu coração será tão seco e quebradiço como o meu esqueleto. Vá em frente, droga!
E aquele momento, eu compunha toda em lágrimas, toda molhada, que eu acho tão bonito, tão bonito. E o filme me passa muito essa ideia da gente aceitar, dentro da nossa medida, uns passinhos um pouquinho para além da gente cultivar essa autenticidade nossa e a vulnerabilidade nossa, da gente se abrir para a vida. E aí é por isso que eu quis trazer. E porque eu assisti o filme 8 vezes, como eu falei. Né? E aí vem a nossa próxima pergunta, né? Que é, Sim. se vocês E quiserem Kate, escrever, acho que forte. A Kate comentou, Kate, não sei. Kate. Comentou aqui forte, né? Vale a pena assistir o Poderoso. Opa! Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu ia falar Poderoso Chefão. Gente, nada. É lindo mesmo esse filme. Eu fiquei com vontade de assistir de novo. Assisti uma vez, mas tenho vontade de assistir de novo. Eu também tenho vontade de assistir de novo. A Se nona ventou, vez. foi sim. Gente, então a pergunta é: o que que é vulnerabilidade para vocês? Se vocês quiserem escrever pra gente, o que que é? E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, Vivian? Enquanto as pessoas Sim, respondem, se elas quiserem, né? sim. E aí é o seguinte, para quem quiser... Ah, ela não conhecia o filme. Então, para quem quiser escrever, como que você explicaria o que é vulnerabilidade para você? Coloquem aí. E eu trouxe uma frase para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa palavra. Vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. E aí, eu gosto muito de quando eu converso sobre temas que dizem respeito para mim a valores éticos, aquilo que me move, aquilo que me forma enquanto ser humano, eu gosto de contar histórias. Só que eu gosto de contar histórias sobre mim mesma. Porque eu não gosto de falar pelas pessoas. Eu gosto de falar por mim, em meu nome. E durante a minha vida, uma coisa que eu percebi, então aí contexto, né? Vamos para marcadores sociais. Meu contexto, que eu moro, nasci e cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu, como mulher branca, então tem vários marcadores sociais para poder chegar nessa frase que era de quando eu me vulnerabilizava, normalmente era encarado como lá tá a Vivian sendo emocional demais. Lá tá a Vivian sendo dramática. Então vinha uma questão de colocar isso como algo que era negativo, ou como algo que às vezes era inferior, ou como algo que tinha a ver com fraqueza, que uma pessoa forte, ela não demonstra vulnerabilidade. E eu tenho uma certa tendência, veio aqui a Fernanda colocou, quando você se expõe, independentemente ou independente do resultado. Gostei. Gostei. E eu também concordo. Para mim tem a ver com uma questão de exposição no sentido de um risco. Porque para mim, quando eu penso em vulnerabilidade, o que eu penso é eu revelar o que há e o que está pulsando dentro de mim. E eu confio nas outras pessoas ou no ambiente que eu tô, de que quando eu estou fazendo isso, eu estou revelando como eu estou naquele momento de autêntico em mim. E isso é muito importante para mim. E para mim isso não é fraqueza. É o risco e é o se expor no sentido da expressão. Que é quando eu me expresso e eu tenho a coragem de me colocar. Então eu não vejo isso necessariamente como uma fraqueza, sabe? E eu acho que seria interessante a gente começar a refletir sobre será que realmente a gente vai por um caminho de fraqueza ou será que o sentir nossas emoções, nossos sentimentos, nossa forma de transbordar, será que isso não demonstra uma maior profundidade de quem nós somos?
E aí, Dani, você? Coragem, inclusive, né? Coragem, porque o primeiro mito lá que a Brené Brown fala é justamente esse, né? Que as pessoas acreditam que vulnerabilidade é fraqueza, que se mostrar inteiro seria fraqueza. E, na verdade, é preciso muita coragem para a gente se mostrar inteiro, né? Se mostrar com aquilo que é importante para a gente, com aquilo que... E não significa se expor demais também, né? Porque sempre que eu ouço essas expressões, e a Vivian é das letras também, então é ótimo a gente falar sobre as palavras com ela. Então, quando fala assim, o que é se expor demais? Daí a gente já pensa, vem na hora o Marshall com esses questionamentos. Ok, mas existe algum lugar, um livro, um compêndio, talvez, que diz o que é o se expor no nível certo ou errado, né? Muito esse lugar de que existe algo que marca o que a gente pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é certo, o que é errado. E, na realidade, para mim tem a ver com confiança. Confiança dentro daquilo que é nosso mesmo, né? A vulnerabilidade tem a ver com poder se mostrar, confiar também em quem está ali, de alguma maneira, que possa receber isso. Eu também gosto de contar histórias, né? Histórias a partir de mim. E aí, no sábado, aconteceu uma situação comigo e a Vivian fez uma escuta, né? Então, talvez, quem não é da comunicação não violenta aqui, eu vejo que tem muitas pessoas que estão aqui que são, mas quem não é, talvez não saiba que no poder dessa escuta, né? O poder de uma escuta que ajuda a gente a chegar aonde a gente precisa chegar, né? E como fazer isso se a gente não se mostra para o outro? E aí eu falei para Vivian, escuta comigo, vai ter show do Lobo. tem que ter show do Lobo, tem que ter chacal ali, né? Que é um símbolo também da comunicação não violenta. E aí, o que você me disse? Você quer contar o que você me disse? Quando eu falei, Não, vai conta que ter eu tô show. gostando. É? Você narrando. Ela falou assim, mas eu prefiro que seja assim, porque daí a gente consegue ir mais profundo, né? Então a gente consegue ver o que de fato está mais vivo ali, quando esses pensamentos que a gente chama de julgamentos, eles também estão ali, né, contando um pouco daquilo que é o importante para a gente. E isso é se vulnerabilizar, né? E agora me veio uma história que aconteceu um dia que estava num curso online com o Alan Side, que também é um treinador de CNV. E aí ele propôs um exercício bem difícil, assim, de várias fases de escuta, né? De escuta empática e depois de responder como se fosse a pessoa lá do desafio da pessoa, né? A pessoa com quem a pessoa que estava fazendo o exercício tinha a situação difícil. E essa pessoa estava num estado de extrema vulnerabilidade, num curso online, com um facilitador levando uma questão dela real, né? E o quanto isso exige coragem de fazer. E teve um momento, aí vem até uma coisa engraçada, que no final ela falou isso. Ai, parece que eu pratico CNV, mas é tão difícil isso. Olha só como eu me enganchei, como eu não consigo fazer, nananana. E é muito difícil, realmente, a gente fazer um exercício dessa maneira, né? E o Alan até brincou, né? Que ele ia vestir uma camiseta que dizia assim, estou... Como é que era? É uma brincadeira meio chacal, assim, né? Estou silenciosamente julgando a sua CNV. Como se quem fosse, né, estudasse CNV, enfim, nunca pudesse sentir determinadas coisas. E Como a não há gente se mais cobra, né? julgamentos da limite. Não há mais nenhum julgamento moral. Embudeci. Não emburreci, embudeci. Né? E não é verdade, porque nós somos humanos. Eu acho que a vulnerabilidade ela tem muito a ver com isso, né? Com a gente se encontrar dentro disso, da nossa humanidade. De qualquer É. jeito, E eu nossas... gostei. Você ia Pode falar, continuar, né? pode falar. Sim.
E uma coisa que eu gostei muito é de você ter trazido a palavra coragem, porque a origem etimológica da palavra coragem, você falou da Vivian que fez formação em letras, então, a origem etimológica da palavra coragem vem de cor do latim, né? E cor quer dizer coração. Tanto que a gente pensa coração, cor, coragem. Então, é no momento que eu abro o meu coração. O complicado também é que normalmente no começo, não sei vocês, você Dani, vocês, mas quando eu era adolescente, os primeiros momentos de eu estar apaixonada e aí às vezes acontece alguma coisa, a dor parece insuportável. Parece que, por exemplo, eu não ia aguentar. E eu acho que talvez também seja interessante isso. Estar na vulnerabilidade é entender que a vida também é perpassada pela dor. Não é a ausência do medo, é caminhar através da dor e através do medo. Carregar o desconforto, porque estar no momento de vulnerabilidade pode ser desconfortável e ainda assim a gente escolhe. E sair dessa ideia de coração de vidro, porque na primeira vez que acontece alguma coisa, pelo menos pra mim, foi tipo super... Sabe? Foi pesado. Olha quantos coraçõezinhos, gente! Eu acho que vocês estão concordando. Então, é uma questão de a primeira vez, as primeiras vezes parece insuportável. E a gente transforma essa concepção de que eu sou quebrada, ou de que o meu coração está quebrado, para quem sabe ele está se expandindo. Se a gente pensar no elástico, quando a gente expande, dá uma certa tensão, não dá? O elástico tensiona, mas isso quer dizer que ele está se expandindo. Então a gente pode sair desse conceito de coragem como fortaleza inabalável, nada me perpassa, e como que a gente vive uma vida sem ser perpassado por ela, gente? Sabe? Estar vivo é estar vulnerável. Exato. A nossa humanidade, ela tem data de validade. A gente vence, gente. Não é vence. É vencimento mesmo. Então, a gente tem uma questão relacionada à nossa humanidade, que a sensação, às vezes, que eu tenho, uma certa tristeza, que parece que a gente não quer ser humano, às vezes. Porque uma pessoa que não sente nada, que tá tudo bem sempre, isso me passa um pouco de que a gente quer um absoluto quando a nossa vida é relativa. Uma previsibilidade total quando de vez em quando acontecem imprevistos, como que aconteceu hoje com a gente, né, Dani? E eu, dentro de mim, eu tenho né, já tem um tempo, continuo tendo essa vontade de associar a vulnerabilidade com coragem. Com essa capacidade nossa de transformar nossos corações em elásticos. Inclusive, Cia tem uma música dessa, né? Elastic Heart, que eu acho muito legal também. E aí eu vou ficar compartilhando várias sugestões de música e de filme, Dani. Tudo bem, ótimo. Eu adoro, eu adoro. Tem a ver com a gente estar aberto, né? Tem esse coração elástico, né? Eu vejo isso assim com a possibilidade de eu abrir espaço para o outro para me receber, abrir o outro espaço para receber o outro, para abrir o meu coração, para que possa entrar tudo que precisa entrar. Às vezes vai ser dor, às vezes é decepção, às vezes eu vou querer fazer alguma coisa e não vai dar nada certo, né? E aí, o que eu faço? Eu deixo de tentar, eu deixo de fazer aquilo que é diferente, né? Hoje a gente está contando aqui, né? Foi um dia que teve um momento que eu perguntei para a Vivian, você acha que seria melhor a gente transferir porque tinha alguma coisa que não estava legal? Daí, essa coisa do não, eu quero manter, eu quero honrar, porque por mais que eu não esteja 100%, eu quero que isso seja algo que eu vou com peso mesmo, eu vou assim, mesmo que esteja de alguma maneira não tudo perfeito, até porque essa coisa do perfeito não existe, né?
Então, o quanto a gente se arrisca, quanto a gente se mostra às vezes desengonçado, né, se mostra não pronto, porque essa é uma ilusão também. E muitas dessas coisas a gente toma a partir da maneira como a gente é educado há muito tempo, há séculos, milênios talvez, né? Em Oh, relação ao sim, erro. sim. E em relação a crenças, né? Então aí a gente vai trazendo marcadores sociais de raça, de gênero, de personagens que a gente vai se acostumando a ser porque a sociedade impõe na gente. Mas o quanto disso é passado pra gente e combina com a gente, e o quanto disso a gente simplesmente aceita, sem nem saber direito por quê. Eu fiquei com vontade de dar uma olhadinha, porque eu vi as pessoas colocando alguns comentários. Ó, a Kate botou: tenho pensado sobre o excesso de positividade e o quanto isso também pode ser prejudicial. Sim, Kate, inclusive tem Hum, um termo chamado positividade tóxica, né? Que, olha, ó, gente, eu faço coraçãozinho assim, gente. Vocês fazem por aí, eu faço por aqui. Eu fico com muita dificuldade de olhar, às vezes, para a vida e a gente ter uma tendência desse uma coisa ou outra. Então, ou eu sou positivo, ou eu sou negativo. E isso constrói a nossa identidade de quem a gente é. E eu gosto muito de uma expressão que é não mais também. No momento que eu falo que é uma coisa ou a outra, eu estou excluindo. No momento que eu falo que há momentos sim de positividade, há momentos sim de negatividade, há momentos sim de mais objetividade, subjetividade, eu me permito olhar para dentro e ver um espectro. Não é uma questão de ou é uma coisa ou é outra. Eu posso ver que existem muito mais possibilidades do que eu imaginava antes. Se assim, eu escolho sustentar o olhar, porque às vezes dói. Mas se eu consigo sustentar o olhar ainda assim, quem sabe a gente pode enxergar mais possibilidades, né? e às vezes na experiência humana, quando fala disso, né, da positividade e do isso também, né, me passou agora dessas vozes internas nossas, né, e do quanto a experiência humana ela é recheada de tanta coisa, porque às vezes no mesmo momento tem uma parte minha que está vibrando, 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 feliz com alguma coisa, mas também tem uma parte minha no mesmo momento, enlutando algo, muito triste, com muita dor por algo, né? Então, quando a gente começou essa live, tava assim, eu mandei 1 minuto antes para Vivian, achei o negócio aqui. Foi. A gente ri, mas foi tenso, né? Porque eu desci com o computador, aí não foi, porque eu não queria as crianças fazendo barulho. Mandei todo mundo sair de casa, gente. Mandei mesmo, não foi um pedido. O Alan me olhou com, eu falei, ele me olhou com olhos de fuzil, Vivian. Aí eu falei, pedido não aceito. Falei, eu preciso fazer aqui, vocês precisam sair, por favor, né? E aí, tudo isso, assim, muitas coisas que acontecem e que às vezes a gente tá ali, né, apertado numa situação, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa muito legal acontecendo. Então, o quanto essa experiência humana é rica, o quanto às vezes a gente fica misturado, né? E a gente tinha lá um treinador no IIT que falava muito isso, né, Vivian? Ele falava do quanto ele estava misturado, do quanto ele estava dividido, Ai, né? adorei, gente. Todo mundo usando I'm torn. Que vinha, né? Que eu tô rasgado, né? Do inglês tá dividido. E porque às vezes a gente está cuidando de uma coisa, mas não quer descuidar de uma outra coisa que também é muito importante. Então, às vezes a gente fica nessa história, porque na verdade essa experiência humana é muito sobre fazer escolhas, né? Sim. E eu pensei numa pergunta.
para deixar no ar. Gente, às vezes eu faço perguntas que pedem respostas, tipo, qual o seu nome, onde você mora? E às vezes eu faço perguntas que o que eu tenho como intenção é reflexão. Então é aquela pergunta que você escuta e você fica... Talvez essa pergunta seja da segunda. Por que é que no momento em que a gente se percebe múltiplo, a gente sente a necessidade de escolher uma identidade, uma dessas nossas partes, e dizer que a gente é aquilo? Por que é que a gente precisa escolher uma das nossas partes só e atribuir identidade somente a ela? Por que a gente precisa excluir todas as outras partes? Adoro. Aí E isso... fica. Ó, o Peraí, alarme. gente. É o alarme. Pronto. E aí vem para aquela parte que fala que tem a ver com isso, né? Do que é autenticidade, né? A autenticidade, eu vejo que ela inclui, né? Então talvez vocês queiram colocar aí, quem está aí com a gente, né? O que é autenticidade para vocês? Lembrando parece que que a os gente... temas... O que foi, Dani? Parece que o tempo talvez a gente devesse falar numa só sobre vulnerabilidade, né? Mas enfim, vamos lá. Porque uma coisa tem conexão com a outra, né? Pois é, e eu acho que a gente já estava talvez fazendo um paralelo entre as duas, né? É. Pois é, e aí, lembrando, né, o tema é em defesa da vulnerabilidade e autenticidade. Então, para vocês, o que seria autenticidade? Quem quiser escrever, quem quiser só refletir, podem deixar aí os comentários. Eu fiz algumas anotações sobre isso. Você fez também? Você quer falar primeiro? Não, eu ia te dizer que eu anotei aqui no roteiro aquela pergunta que a gente tinha combinado. Aí ver se você quer começar a partir dela ou se você já quer entrar nas observações que você fez. A pergunta... Eu vou colocar no meio, pode ser? A pergunta? Sim. Então, para dar esse espaço para as pessoas escreverem, talvez, se elas quiserem, né? Sim. E aí, queria contar que essa questão da autenticidade e da vulnerabilidade, né, para mim, ela tem muito a ver com... A gente falou já dos nossos sistemas de crença e tudo mais. Então, que ao longo da vida, a gente vai recebendo informações que são implícitas, mas às vezes elas são explícitas também, né? Então pode ser uma coisa vulnerável, uma coisa velada ou não, e sobre o que a gente está fazendo. Então, desde criança, a gente vai tendo comportamentos, fazendo escolhas, se mostrando. A criança não tem muito filtro, se a gente for pensar, né? A criança, ela age muito a partir daquilo que está vivo naquele momento, ela é muito presente, né? Ela está com vontade de algo, ela expressa isso. E claro que a gente entende que a educação é importante, a gente entende que tem algumas coisas que a criança não pode, é o dever do adulto mostrar isso para essa criança, enfim, mas existem coisas que fazem parte da nossa essência, né, como ser humano. Vivian, você vai lendo isso para eu fazer o raciocínio e depois a gente não esquecer o que as pessoas estão escrevendo, que eu acho muito rico. Você quer que eu leia a pergunta ou você quer que eu leia os comentários? Depois, só ir acompanhando e não me deixar perder disso, né? Então, por meio de elogios que os adultos que convivem com as crianças, adolescentes, e mesmo a gente adulto, né? A gente não está imune a isso na realidade, isso é pela vida toda. Então, vão contando pra gente se a gente é aceito ou não, se aquilo que a gente faz, como tá chegando no outro, enfim. E a gente vai fazendo, né, interpretações, percebendo esse mundo e fazendo interpretações a partir dessas reações e desses efeitos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente expressa. E como todo ser humano, né, crianças, adolescentes, adultos, velhinhos, a gente quer muito fazer parte, a gente quer ser amado, a gente quer ser importante para o outro, né? E aí, a partir dessas interpretações,
a gente vai criando um sistema de crenças. E eu gosto de ver, assim, esse sistema de crenças como se fosse uma moldura pela qual a gente vê o mundo, né? A gente vai entendendo, eu sou bom, eu sou ruim, eu sou adequado, eu sou inadequado. Quem está comigo é confiável? Quem está em torno é perigoso? Eu posso confiar no mundo? O mundo é bom? O mundo é perigoso? Né? É um lugar hostil? E a minha casa? Quem cuida de mim? Né? Então, o tempo inteiro a criança vai fazendo isso, né? A criança está muito, muito receptiva a isso, né? E a gente vai acabando por fazer algumas escolhas a partir disso. Muitas vezes a gente vai escolhendo, talvez esconder algumas partes nossas, porque essas partes talvez desagradam aquela pessoa que está ali perto e que eu amo tanto e que eu quero tanto que me ame, né? Então, assim, às vezes a gente escolhe conscientemente ou inconscientemente esconder partes nossas. E às vezes até fazer uma partezinha que era nossa, mas que era só um pouquinho, ficar muito grande, hiper desenvolver. E quando a gente estava conversando sobre isso, eu comentei com a Vivian, mais uma parte que toca a nossa história, né? Que de alguma maneira o desempenho na escola, o ir bem, né? Tirar notas, estudar, foi uma parte que para nós duas foi hiper desenvolvida. Né? De alguma maneira a gente se fazia ver a partir daquilo ali. E aí tem a pergunta, né? Que partes suas você escondeu? E que partes suas você sente que hiper desenvolveu para fazer parte, para se sentir amado? Né? Então, quando a gente entende que isso faz parte, essas partes que a gente escondeu, elas são nossas, né? E isso só se dá a partir do momento que a gente vai fazendo um trabalho intenso, ou, enfim, cada um tem a sua caminhada, mas de autoconhecimento, né? E tem uma frase que eu adoro, que é da Vivian Alonso, inclusive, que Tá me citando, eu tô gente. tô te citando, que autoconhecimento. Peraí que eu vou achar que eu anotei aqui. Achei, Vivian Alonso. Autoconhecimento é um processo de desenvolver lucidez. Gente, olha que frase dessa mulher. Não é? Porque às vezes vira até uma coisa assim, um clichê, né? Autoconhecimento. Gente, mas se a gente não sabe quem a gente é, como que a gente vai saber o que que é aquilo que eu tô fazendo? Se aquilo lá é meu ou se eu tô fazendo para agradar o outro, né? Se eu tô fazendo porque foi uma coisa que foi muito incentivada que eu fizesse. E às vezes quanto sofrimento e quanto divã, né, Fê? A Fernanda Castro está falando isso. Quanto divã para a gente entender aquilo que está pulsando como um vulcão, assim, que precisa vir para fora e que a gente nega. Partes nossas que a gente nega. Porque a gente acha que não poderia fazer parte. Que não é aceitável. Né? E eu não assisti todo, não, mas eu queria dizer para vocês que faz bem pouquinho tempo entrou, tá no YouTube disponível um documentário que se chama Alma e Moral e que fala sobre essas transgressões de várias pessoas, vai contando isso, né? Que para mim tem muito a ver com a autenticidade, com a gente encontrar aquilo que por mais que todo mundo diga que, ou muitas pessoas digam que isso é imoral, que isso é errado, que a gente siga a nossa essência, né? E que a gente possa expressar isso com verdade, assim. E a autenticidade também tem a ver com coragem, né? Com essa coragem de poder ir deixando, incluindo aquilo que a gente escolheu esconder de alguma maneira, e vendo se faz sentido esse pedaço que a gente hiperdesenvolveu ainda, ou se não faz mais sentido, eu não quero sustentar isso. Né? Não, eu não quero todo final de semana fazer determinada coisa com determinadas pessoas, porque talvez isso não me nutra mais.
talvez a minha alma não esteja recebendo, não esteja trocando nesse ambiente, só esteja, né, drenando energia. Quanta coisa a gente faz que drena a nossa energia? Por que será que drena? Dani, eu queria dar uma lidinha que eu acho que algumas Também. pessoas colocaram alguns comentários aqui. Então, a Fernanda Padilha colocou: autenticidade é estar vulnerável. Já foi conectando. Aham. A Kate colocou: nunca pensei muito nessa relação, mas me bate que vulnerabilidade teria mais ligação com me mostrar, com mostrar o emocional, falar de mim e dos sentimentos. Autenticidade seria algo ligado ao mental. Me posicionar, não, inclusive escolhendo ser vulnerável. E aí, interessante, né? Colocar autenticidade com o mental, né? Talvez um exercício mental de fazer essas escolhas e de se descobrir, né? E quem sabe também autenticidade num sentido de se perceber múltiplo, né? Então, daquela questão que quando a gente estava conversando eu falei, por que é que a gente escolhe dentre várias partes uma? Por que é que a autenticidade não pode ser autenticidade emocional, autenticidade mental, autenticidade de físico, às vezes também. Uma coisa que às vezes eu percebo em mim é que eu tenho muito, eu não sei se você já notaram, mas eu me expresso muito com o rosto. A pessoa fez formação em artes cênicas, né? Então, às vezes, eu tô com um sorriso, eu tô chorando, e aí eu fico, ai, eu tô chorando na frente das pessoas. Então, é a questão da autenticidade também do corpo, do movimento que o corpo pede. Se é um choro, né? Se é, às vezes, uma cara de tédio. Porque às vezes eu tô entediada, tipo, sabe? E do quanto que a gente, às vezes, não quer trazer esse tipo de situação porque existe uma condenação social, existem contratos sociais que nos impedem da gente se expressar, né? Porque talvez esse tédio que eu tô sentindo é porque eu não tô interessada naquele assunto. Talvez esse que eu tô fazendo é porque, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada. Porque é que a gente precisa condenar nossos atos, condenar nossas próprias emoções e nossos pensamentos, né? Deixa eu ver. A Fernanda Padilha escreveu assim, ó, porque quando me sinto liberta para incluir o meu estado, não sei como será recebido, mas ainda assim me manifesto, porque confio. Olha, achei bonito. É, e tem a ver com coragem, né? Com agir com o coração. É E tem isso a ver com aí. confiança. Adorei a palavra que ela falou da questão do confio, sabe? Uma coisa que tem sido especialmente importante para mim, que a gente, acho que não sei se a gente falou hoje, quando a gente estava conversando, ou um dia antes, não lembro. Mas que, para mim, a confiança ela é algo a ser cultivado com o tempo. E as redes de apoio, para mim, são fundamentais. Foi o que você falou, Dani, da questão da necessidade da rede de apoio. Da gente encontrar pessoas que nos aceitem, para que a gente possa desenvolver essa coragem da gente se expressar e de ser aceito com afeto, ser aceito com carinho. E aí a gente tem outras pessoas junto com a gente nessa jornada, apoiando o nosso processo e a gente também apoiando o processo delas, né? Isso tem sido muito, muito importante para mim. Dani, por exemplo, está na minha rede de apoio. Você também, minha. E o Renan escreveu assim, olha que legal. Autenticidade para mim tem a ver com comprometimento e honestidade para com meu coração. Né? Renan é uma pessoa das palavras poéticas. Então, Adorei. quando o Renan escreve, eu fico assim. Eu gostei muito também. Olha que coisa mais linda. Comprometimento com o meu coração. Acho muito bonito. É isso, né? Com a essência. Para mim, autenticidade tem a ver com isso, com a nossa essência, com a gente ir buscando. E não tem a ver
com... Porque a gente fala assim, buscar quem a gente é, né? Buscar quem a gente é e ter coragem de ser quem a gente é. Mas isso não significa autocomplacência, né? Que é aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Que é assim, eu sou assim mesmo e Não vou mudar. eu não vou mudar, né? Eu sou assim, eu falo tudo mesmo na cara, é tudo assim mesmo, né? Gente, isso tem outro nome, né? Porque a autenticidade tem a ver, eu acho, que com essa disposição de estar em movimento. Eu vou em busca da minha essência, ok, mas a minha essência, ela quer ser, eu quero ficar estagnado ou eu quero me movimentar? Eu quero buscar melhorar, né? E para mim isso também tem a ver com essa interdependência daí, né? Quando a gente, que você falou da rede de apoio, e que também tem a questão da gente saber que aquilo que a gente faz, que é importante me expressar autenticamente, né? É um dos eixos da CNV, mas existe um outro, né? E essa consciência da interdependência é importante também, né? Sim, Então, autenticidade com responsabilidade, né? isso, né? Então, assim, do que eu tô cuidando? Né? Eu cuido de mim, mas eu também posso ter esse cuidado com o outro, com quem está em volta, né? Isso não exclui, também é algo a ser incluído. Mas eu não preciso abrir mão de mim pelo que os outros ditam que é bom para eles. E aí, às vezes, isso é uma escolha. E eu estava ouvindo o Leandro Carnal falar uma coisa bem interessante sobre autenticidade e originalidade, que tem sempre um preço, né? Aí ele citou a Leila Diniz, que grávida, expôs a barriga dela naquela época, né? Era solteira e que ela pagou um preço por isso e que tomou algo pesado por ter vindo na frente. Então essa questão da transgressão, de certa forma, né, que é trazido e que às vezes muda toda uma maneira de ver um mundo, uma estrutura, né, que você estava trazendo antes dessas estruturas, ela tem um preço, mas a fidelidade com a gente mesmo, né, a fidelidade com aquilo como a gente enxerga, sem descuidar do outro, mas sem se perder de si mesmo. Né? Ele cita a Joana d'Arc também, que ela poderia ter sido uma camponesa, ela poderia ter tido filhos, continuado lá, tendo um marido, né, e não ter feito as coisas que ela fez e poderia ter vivido até muito velhinha. Mas não, ela fez escolhas que estavam alinhadas com aquilo, com os valores. Eu acho que a autenticidade também tem a ver com isso para mim, Eu ia né? falar disso exatamente agora. Com o E que eu a lembrei gente da nos Rosa importa. Parks também, do movimento negro nos Estados Unidos, por dignidade, por igualdade. Para mim tem muito a ver com isso, de autenticidade, do que é que está vivo em mim. O que está vivo em mim neste momento é um luto profundo de uma necessidade, de um valor violado. Então eu vivo isso, eu escolho viver isso. E se eu não, se está muito pesado, se o ambiente não está seguro, se eu não estou conseguindo lidar com isso, quem são as pessoas em quem eu confio? Eu não consigo lidar com isso sozinha? Eu consigo pedir apoio para alguém? Porque o luto às vezes é muito pesado, às vezes está muito complicado. Com quem que eu posso contar? E se o que está vivo em mim é uma energia de celebração, são valores que estão sendo honrados, e eu quero celebrar, com quem também que eu vou escolher celebrar, porque são pessoas que se sentem alegres e contentes com a minha felicidade. Então a autenticidade para mim é um retorno para os valores, é um retorno para aquilo que me forma, sabe? Para o que está vivo em mim. É. E isso
que você falou, assim, tem uma fala do canal que fecha totalmente, que é isso, ó. A autenticidade tem a ver com ser capaz de viver aquilo que você sente desejo de viver, os teus valores, né? Ser capaz de viver com as tensões que essa busca causa, porque às vezes isso causa tensão. Por isso que é muito essa questão do agir com o coração, né? E isso que você falou também me lembra daquilo que eu estava trazendo, né, no livro da Brené Brown, que as pessoas que amam, que se importam com a gente, elas não vão estar lá na arquibancada nos assistindo, né? Ela traz um discurso do Roosevelt, eu acho, que se chama O Homem na Arena. Elas não vão estar assistindo na arquibancada, elas vão estar dentro da arena, lutando junto com a gente e de mão dada com a gente, né? E que uma das coisas mais importantes, eu vou pegar o livro aqui, não vou ler a citação, mas esse pedaço sim, esse pedaço eu vou. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Porque é isso, né? Essas estruturas que dizem pra gente o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve, são as pessoas nas arquibancadas. Elas não estão com a gente. Quem me ama estará ao meu lado, independente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Né? E o quanto essa experiência de pedir ajuda pode ser um grande presente, né? Eu acho que a gente, eu e você, Vivian, nós começamos a ficar mais próximas a partir de um momento que você ofereceu, mas eu falei, sim, quero, né? E foi uma outra escuta em outro momento. E o quanto isso conecta a gente, porque a gente não falou isso, mas vulnerabilidade e autenticidade conecta. Nossa, sim. Eu acho que reconecta, né? Porque conectados a gente já tá. Se a gente parte da premissa de que nós coexistimos, eu parto de algumas frases que me guiam, né? Uma delas é: não existe eu sem nós. Nós nascemos em coletivo e nos tornamos indivíduo. Então é a gente se relembrar disso. De que até para nascer a gente precisou de outras pessoas. Então a gente nasceu a partir de um coletivo. A gente nasceu inserido numa família de coletivo, de ancestralidade. Então vamos voltar para nós, né? O quanto aí, a gente... Oi, Dani. Antes de você falar, né? O quanto muitas coisas poderiam estar sendo vividas de outra maneira se a gente se lembrasse disso, né? Do nós. Pois é. E desejo que a todos vocês tenham a quem pedir ajuda, a quem pedir companhia, caso vocês já tenham rede de apoio, que vocês possam contar com ela. Porque eu ia dizer que são 6h57. Falta 2 minutos aqui. Exato. E aí, a gente termina com a sugestão de observação e reflexão? Então, uma coisa que era importante para mim é que eu amo refletir na vida, gente. E aí eu queria deixar algumas perguntinhas para vocês, para que vocês pudessem carregar um pouquinho no coração de vocês essa live, esse momento que a gente teve aqui, e para fazer essa conexão entre o que a gente conversou e a vida de vocês. Então eu trouxe algumas perguntinhas para a gente poder encerrar. Tanto dentro do seu mundo interior, como no mundo exterior, quando e onde você encontra mais momentos de vulnerabilidade e de autenticidade? O que nós podemos fazer para cultivar mais momentos desses nas nossas vidas? Tandam. Fica a pergunta. Eu queria agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado. E para mim foi uma delícia. Muito obrigada. A gente tem 40 segundos ainda. Você quer se despedir? Eu queria agradecer muito
e dizer que aquilo que eu te falei, eu estava passando por um dia muito complicado, difícil, mas que tá aqui com vocês e com você me renova, sabe? Gente, muito Hum, obrigada pela presença de vocês, pela participação, viu? Fico agradeço coraçãozinho. também. Um beijo. Eu vou encerrar para poder salvar. Tchau, Tá bom, gente. tchau. Obrigada, obrigada por todo mundo estar